Olá, alunos, tudo bem? Aqui é o professor Gleison e esse é seu capítulo sobre porcentagem. Nesta videoaula vamos aprender os conceitos e as principais aplicações de porcentagem. Vamos começar pela definição. O que é porcentagem? Porcentagem, como o autor diz aqui, corresponde à parte considerada de um total de 100 partes. Então, quando falamos em porcentagem, estamos falando de porcento ou por 100. Geralmente o símbolo é esta barrinha que você está identificando aqui com essas duas bolinhas, que são, na verdade, como se fosse o 100 desconstruído, um no meio e os dois zeros. Então, toda vez que eu falo de uma razão percentual, eu estou falando de um valor dividido por 100. Vamos ver um exemplo aqui. Em uma sala de aula do terceiro ano do ensino médio, há 25 alunos, sendo que desses, 12 são do sexo masculino. Podemos determinar de diferentes maneiras a taxa percentual de alunos masculinos dessa sala? Sim, nós vamos fazer 3 maneiras aqui. É tentar entender quantos por cento 12 alunos representam de um total de 25. Nesse caso, nosso total é 25. O primeiro passo que nós vamos fazer vai ser igualar o denominador a 100. Uma vez que a gente tem essa referência, que porcentagem é algo dividido por 100, então neste caso nós vamos igualar. Nós temos 12 alunos numa sala, num total de 25. E é assim que você sempre vai escrever uma porcentagem. O que você tem dividido pelo total, tá? Sempre será assim. O total e aqui o que se tem. Então, veja só, para 25 virar 100, você já pode perceber que 25 é um quarto de 100, então é 25 vezes 4 vai fazer a parte de baixo se tornar 100. Mas, para não alterar ou desequilibrar essa divisão, o número de cima também será multiplicado por 4. E 12 vezes 4 dá 48. Então, podemos desta forma concluir que 12 alunos numa sala de 25 são 48%, que é a porcentagem extraída. São 48 em 100. Então, isso representa 48%. Outra maneira, vamos chamar aqui a segunda maneira da gente fazer isso, é encontrar o valor decimal. Encontrar o valor decimal. Como é isso? O encontrar o valor decimal é nada mais do que fazer a divisão da fração. Quando você estudou frações, uma fração 12 sobre 25, você encontrava o valor decimal dividindo o 12 pelo 25, que é isso que ela representa, uma divisão. Vamos fazer uso aqui da nossa calculadora para nos auxiliar. Então, você vai colocar 12 dividido por 25. O resultado, 0,48. 0,48. E isso é o que? Esses dois números após a vírgula é a porcentagem. Isso é o percentual. Então, isso representa 48%. Veja que é o mesmo valor que tínhamos antes. Essa é uma maneira mais direta de você encontrar o valor. A outra forma que a gente pode ter também, vamos chamar aqui de terceira maneira, é usar a regra de 3. A regra de 3. O que a regra de 3 diz? 12 sobre 25, que é o valor percentual que eu estou procurando, ou seja, os 12 alunos no total de 25 representam alguma coisa como x sobre 100, que x sobre 100 é o valor percentual que eu procuro encontrar, que é que está aqui na nossa definição. Então, quando você tem uma igualdade separando duas frações ou uma fração e um número, você deve fazer aqui uma multiplicação cruzada.
Então você vai ter 25 vezes x será igual a 12 vezes 100. Isso resultará da seguinte forma: 25x vai ser igual a 12 vezes 100, é 1.200. Logo, x vai ser igual, vamos baixar um pouco aqui, 1.200 dividido por 25. E isso resulta em que valor? Vamos encontrar aqui na nossa calculadora. 1.200 dividido por 25 resulta em 48. Não ia ser diferente, né? Então, isso representa 48, que podemos dizer então que é 48%. É outra forma. Veja que as três maneiras de se calcular a porcentagem não alteram o seu resultado. Aí cabe a você escolher a que mais se adapta e aquela onde você tem mais facilidade. Vamos ver o exemplo 2 aqui. Um tanque de combustível de um carro tem capacidade para 45 litros. Então, o total que o tanque tem é de 45 litros. Esse é o total. Estava cheio. Desse total, foram consumidos 18 litros. Podemos determinar a taxa percentual do combustível da seguinte maneira. Então, quantos por cento do combustível foi consumido? Ou seja, pegar o que foi consumido, 18, e dividir pelo total, que é 45. Aqui vamos usar aquela segunda regra, que é a divisão decimal. Então, 18 dividido por 45, deixa eu colocar aqui, 18 dividido por 45, nós vamos ter um 0,4. Então, isso resulta em 0,4. Como eu disse anteriormente, aqui nessa resolução, quando você usa o método decimal, o percentual é o resultado das duas casas decimais depois da vírgula. Neste caso, nós não temos duas, nós só temos uma, está faltando uma. Quando se está faltando um valor, a gente representa ele por zero. É porque o zero geralmente não precisa ser representado à direita. Neste caso, ele existe aqui. Então, isso é a mesma coisa que 0,40, o que representa 40%. Então, 18 litros consumidos representam 40% do total de 45 litros. Fácil, não é verdade? Vamos para o exemplo 3, uma outra aplicação aqui. José irá pagar uma taxa de condomínio do prédio onde mora. Nesse mês é 512. Antes do vencimento, obtendo um desconto de 8% sobre esse valor. Então, ele vai pagar a taxa que custa 512, ele vai pagar antes do vencimento e vai obter um desconto de 8%. Qual é o valor que ele vai pagar nessa taxa de condomínio? Então, nós temos o valor de hoje, vamos chamar assim, o valor de hoje é o valor real lá de se pagar é 512. Ele vai ter um desconto de 8%. Lembre-se sempre, desconto, você quando tem um desconto, vai pagar menos do que seria o valor principal. Então, você vai ter duas maneiras para resolver isso. A primeira delas, nós vamos retirar o desconto do valor. Ou seja, eu vou encontrar qual é o desconto de 8% neste valor e depois retirar esse desconto desse valor para saber quanto eu tenho que pagar. Basicamente, o valor que eu vou pagar, deixa eu colocar aqui, o valor que eu vou pagar, VP que eu vou chamar, será o valor real menos o desconto. Então, a gente tem que calcular o desconto, porque o valor real a gente já sabe que é 512. Então, o desconto é 8% de 512. Eu tenho que encontrar quanto é 8% de 512. Isso implica dizer que 8% é 8 dividido por 100.
8 dividido por 100 de 512. Então, D aqui eu substituo por vezes 512. Então, 8% de 512 é 8 dividido por 100 de 512. Então, eu posso fazer isso da seguinte forma. 8 vezes 512 dividido por 100. Vamos calcular aqui quanto que é 8 vezes 512. 8 vezes 512. Vai dar 4.096. Deixa eu colocar aqui do lado. Isso resulta em 4.096. E este valor está dividido por 100. Então, nós vamos dividir isso por 100. Você sabe que dividir qualquer coisa por 100, por ele ter 2 zeros, ele vai colocar uma vírgula e deixar 2 números depois da casa decimal aqui da vírgula. Então, isso dá 40,96. Esse é o desconto. O desconto será de R$ 40,96. Então, para eu encontrar o valor pago, será o valor real, que é 512, menos o desconto, que é R$ 40,96. Isso vai resultar num valor, vamos pegar nossa calculadora, já está aqui, vamos dividir por 100, né? Vamos pegar aqui 512 menos 40,96. Então, nós vamos pagar R$ 471,04. Então, deixa eu pegar aqui, voltar aqui. Vamos pagar 471,04. E vamos responder isso. Então, o valor pago será. Por que eu estou esperando? Porque eu quero dizer como é que eu represento esse valor. Veja bem como se representa dinheiro, a nossa anotação matemática para valores financeiros. Muita gente escreve errado, mas então olha só, é o R, o S primeiro com um único traço, depois vem o valor 471,04. Esse símbolo não é depois, nem tem 2 tracinhos, tá? Então essa é a maneira correta de se escrever um valor financeiro. Então encontramos o valor, como a gente fez, encontrou quanto era 8% de 512 e depois descontou esse valor do valor total. Existe outra maneira mais direta de se fazer, é a segunda forma que eu vou mostrar para vocês. A segunda forma, nós vamos retirar, em vez de retirarmos o desconto do valor, vamos retirar o desconto da porcentagem. Então eu tiro direto o desconto da porcentagem, ou seja, o valor real menos o desconto, que será o valor pago, né? Então, quem é o valor real? Quantos por cento ele representa? Ele representa 100% do valor do produto. Desse valor de 100% foi dado um desconto de 8%, então tiro 8% dos 100%. 8%, 100 menos 8 vão ser 92%. Então o produto agora, que antes custava 512, que é o condomínio, agora ele vai passar a custar, eu só vou pagar 92% desse valor. E aí, assim como eu fiz aqui, eu encontro quanto é 92% de 512. Então, eu vou fazer este cálculo. 92% de 512. Porque eu já tirei direto na porcentagem. Isso é 92 dividido por 100 vezes 512. Certo? Eu posso também multiplicar ou achar o valor decimal, mas para seguir como fizemos anteriormente, isso vai ficar como? Olha lá. 92 vezes 512. Vai dar um total de 400...
47.104 dividido por 100. Quando eu dividir 47.104 por 100, esses dois zeros vai fazer eu colocar vírgula aqui, né? Então eu vou ficar com 471,04. Olha aí, que é o mesmo valor que a gente já tinha encontrado antes. Olha aqui, 471,04. A questão é que ele saiu direto. Então, o valor pago é símbolo de real 471,04. Qual a diferença dos dois métodos? O primeiro método eu encontrei quanto era 8% de 512, achei o valor em dinheiro, em reais, e subtraí do valor em reais total. E cheguei ao resultado. No segundo método, eu tirei o desconto em porcentagem. Eu peguei a porcentagem do valor inicial, que era 100%, tirei os 8% e encontrei que o valor a ser pago é 92%. Aí depois que eu fui encontrar o valor em reais de 92%. São dois caminhos diferentes que levam ao mesmo resultado. Vamos a mais um exemplo. Nosso exemplo 4. O nosso exemplo 4 traz o seguinte problema. Fernanda pagou R$ 375 em uma prestação do financiamento de sua motocicleta, o que corresponde a 12% do seu salário. Podemos calcular o valor do salário de Fernanda da seguinte forma, ou seja, aqui eu não tenho o salário da Fernanda. Eu sei que 12% do seu salário dá 375. Veja que aqui nós temos uma combinação diferente de resultados. Eu já tenho o resultado da porcentagem, eu só não sei qual era o montante principal. Vamos chamar então de S, vou chamar de S o salário da Fernanda. Ok? E aí, pelo problema especificado, 12% de S, vou colocar o S minúsculo, é igual a 375. Nós temos aqui um problema especificado. 12% de S, nós já vimos pelos exemplos anteriores, que é 12 dividido por 100 vezes S, é igual a 375. Essa multiplicação, ela vai resultar em 12S, 12 vezes S é 12S. 12S dividido por 100 é igual a 375. E aí a gente chega àquele caso que já fizemos lá anteriormente, da regra de 3. Eu tenho uma fração e aqui eu tenho um número, que também é uma fração unitária. Para resolver, eu multiplico de forma cruzada. Vou trazer esta conta para continuar aqui. 12S vezes 1 são 12S, que vai ser igual a 100 vezes 375. 100 vezes 375. Isso vai resultar no que? 12S vão ser iguais. 100 vezes 375 é o 375 e 2 zeros. Então são 37.500. Agora eu vou ter que passar o 12 dividindo. O 12 que multiplica o S vai passar dividindo. Então S vai ser igual a 37.500 dividido por 12. E aí vamos recorrer à nossa calculadora que vai encontrar o valor de S. Pegando a nossa calculadora, vamos lá. 37.500 dividido por 12. 3.125. 325. Então, dessa forma, o salário de Fernanda é símbolo de real, 3.000, não tem ponto, tá? 125,00. É assim que se escreve. Muito bacana, né? Uma maneira diferente de abordarmos o problema. Agora vamos aqui para o nosso último exemplo deste vídeo, onde nós vamos resolver o seguinte problema. Certo eletrodoméstico teve um reajuste de 3%. Reajuste é aumento, é mais, tá? Então esse valor foi somado, esses 3%.
passando a custar 590. Então, depois da soma, ele custa agora R$590. Podemos calcular o valor desse eletrodoméstico antes do reajuste? Eu quero saber antes aqui o valor que ele tinha, X, que ele somou, mais esses 3%, né? Então, o que aconteceu? Nós vamos calcular da seguinte forma. O valor X do produto era 100%. Nesse 100% foi acrescentado 3 e agora vale 590. Então, vamos aqui. Se eu tinha 100% do valor e adicionei mais 3%, e agora ele vale quanto? 590. Então, agora eu tenho 103% de X, que vale 590. Veja que o princípio é o mesmo do que a gente estava falando. Antes eu tive um desconto, no caso do exemplo anterior, onde eu tirei os 8% de 100. Agora não, eu tenho um acréscimo, um reajuste, então isso é soma. Então 100% de isso tudo é relativo ao preço que a gente tinha antes de X. Então 100 mais 3 são 103% de X, que custa agora 590. Então isso é 103 dividido por 100 vezes X é igual a 590. Então, 103 vezes X, nós já sabemos que vai ser 103X dividido por 100, vai ser igual a 590. Novamente, você tem uma divisão, uma fração de um lado e um inteiro, que é uma fração unitária do outro, separado por uma igualdade. Razão e proporção. Multiplica-se cruzado. Continuando o cálculo aqui em cima, 103x vezes 1, 103x, que vão ser iguais 100 vezes 590, vou armar aqui, 100 vezes 590. Nós sabemos que esses dois zeros serão acrescidos aqui, então eu terei que 103x será igual a 59.000. 590 mais um zero que tinha e mais dois zeros que vem do 100. Então agora eu vou passar o 103 dividindo, x vai ser igual a 59.000 dividido por 100, 3. O resultado disso será x, vamos novamente recorrer à nossa calculadora. Então, o resultado dá 572, eu quero chamar a atenção aqui, você pode ver que o número continua. 81553 foi o que apareceu, 81553 e vai para o infinito. Veja que este número não é inteiro. Então, e na notação de nosso dinheiro, a gente só tem dois números após a vírgula, que são os centavos. Então, a gente tem que parar a conta aqui no 81. Mas o que eu faço com isso que está aqui? A gente vai ter que arredondar. E aí eu vou chamar a atenção de vocês para as regras de arredondamento. Sobre esses números que vão ser excluídos, que a gente vai ficar só com 81. Pela regra, se ele for 5 e terminar no 5, a gente mantém o último algarismo, tá? Se ele for menor que 5, a gente mantém o último algarismo. E se ele for acima de 5, a gente aumenta 1 no último algarismo. Veja que termina em 5, mas o número tem continuidade. Se ele tem continuidade, então ele não se enquadra. Ele se enquadra que esse número aqui é um pouco maior que isso. Então ele aumenta 1. Então onde tem esse 1 aqui, eu vou aumentar mais 1. Toda vez será assim. Se fosse só esse 5, permanecia 1. Se aqui fosse um 4, permanecia 1. Mas se tiver um 5 com continuidade, eu aumento. Ou se for um 6 ou qualquer outro número para frente, eu aumento. Então o valor final desse resultado é x igual a 572,82. Então,
o valor do eletrodoméstico era, símbolo de reais, 572,82. Isso antes do reajuste. Com o reajuste de 3%, ele foi para 590. Ok? Revise o vídeo quantas vezes for necessário. Se tiver dúvidas, não deixe de consultar outras fontes também, inclusive o seu livro didático. Até o próximo vídeo.